Sérgio Pérez é considerado por muitos o maior defensor de Verstappen e talvez um dos responsáveis principais pela conquista do título mundial de 2021 na Fórmula 1. Entretanto, poucas pessoas sabem, mas na verdade, Sérgio Pérez não se considera segundo piloto na Red Bull e tem como objetivo também a conquista do título mundial na Fórmula 1. Enfim, quer saber tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e Sérgio Pérez completou em 2021 sua primeira temporada completa pela Red Bull e conseguiu nessa primeira temporada desbancar a equipe Mercedes que já vinha há diversos anos conquistando títulos mundiais, não apenas de pilotos, mas também de construtores. Em 2021, eles foram capazes de colocar Max Verstappen na posição mais alta do pódio no final do campeonato. E apesar de terem perdido o campeonato para a Mercedes, ainda assim se sentiram vitoriosos por conta desse campeonato mundial de pilotos com Verstappen. E Sérgio Pérez foi um dos grandes responsáveis pela conquista de Max Verstappen no final do ano. Vale lembrar que Lewis Hamilton acabou perdendo muito tempo em um certo momento em que Sérgio Pérez o segurou dentro da pista, em uma demonstração de o que é o verdadeiro poder da defesa de posição. Entretanto, mesmo estando ciente de que ele foi um dos grandes responsáveis pelo título de Max Verstappen no ano passado, Sérgio Pérez continua a dizer: ele não pode ser considerado como o segundo piloto da Red Bull. E na verdade, de certa forma, acha-se uma falta de respeito com a sua carreira. Eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso nesse vídeo. Eu trouxe fontes confiáveis que inclusive já estão aqui embaixo na descrição, você pode averiguar. Mas antes, eu queria te convidar a deixar o seu like aqui embaixo, deixar o seu joinha. Isso ajuda muito esse canal a crescer cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não esquece, deixa o seu joinha, o seu like, isso ajuda demais. E se você ainda não for inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Enfim, vamos parar de enrolação e vamos explicar o porquê Sérgio Pérez não é o segundo piloto da Red Bull. Pérez, na verdade, falou em entrevista que seria uma situação extremamente problemática se em algum momento a Red Bull pedisse que ele cedesse sua posição para Max Verstappen em uma situação onde os dois estivessem batalhando pelo título mundial. Na verdade, Sérgio Pérez foi claro, ele não faria isso nesse tipo de posição e inclusive ele acredita que seria uma demonstração de força muito grande se a Red Bull conseguisse fazer com que seus dois pilotos da equipe disputassem o título mundial em algum momento do campeonato. E aparentemente essa é a principal intenção, o principal objetivo de Sérgio Pérez dentro da Fórmula 1. Eu não poderia estar na Fórmula 1 só por estar e ser o segundo piloto, seria algo desrespeitoso com a minha carreira. Estou na Fórmula 1 porque eu sei que eu posso vencer e ser campeão. Não preciso provar nada, preciso provar para mim mesmo. Eu não quero vencer corridas, meu foco é vencer o campeonato. E sendo bem sincero, eu ouvindo o que Sérgio Pérez disse, acabo me lembrando de outro piloto aí da Fórmula 1. Valtteri Bottas, que a gente sabe que desde quando ele entrou na Mercedes ele vem falando que tem o desejo de se tornar campeão mundial, que o próximo ano seria o ano da sua carreira, mas no fim das contas ele nunca conseguiu disputar verdadeiramente com o Lewis Hamilton. Aparentemente Sérgio Pérez enfrenta exatamente essa situação nesse momento. Um piloto que nós sabemos que é bem provável que nunca será campeão mundial, ainda mais se continuar ao lado de Verstappen, mas que continua falando em suas entrevistas que teria essa capacidade. Mas apesar de todo esse otimismo de Sérgio Pérez, que parece ser muito mais desmedido do que real, ainda assim a gente pode entender o lado dele, que realmente seria de certa forma desrespeitoso com a sua carreira pensar que ele é o segundo piloto da Red Bull ou de qualquer outra equipe da Fórmula 1. É importante nós nos lembrarmos, esses pilotos da Fórmula 1, inclusive o próprio Sérgio Pérez, são pilotos que estão no caminho do automobilismo desde sua infância e que chegaram na Fórmula 1 por esforço e mérito próprio, sendo um dos melhores das categorias de base em sua época. Então pensar que Sérgio Pérez ou qualquer piloto ali da Fórmula 1 está com a cabeça dentro do carro de Fórmula 1 de ser o segundo piloto é muito triste, pensando em tudo que eles passaram durante toda a sua carreira na sua vida.
Mas ainda assim eu acho que é otimismo demais pensar que em algum momento ele consiga superar seu companheiro de equipe, Max Verstappen. Mas Sérgio Pérez deixa claro que se em algum momento a Red Bull pedisse a ele para ceder a posição para Verstappen em uma situação em que ele pudesse vencer a corrida, ele fala com toda clareza que isso seria sim um problema naquele momento. Na verdade, eu entendi com essa entrevista que ele deu que ele não cederia a posição, mas ele ainda diz com toda certeza que seria muito bacana se a Red Bull tivesse a oportunidade de que seus dois pilotos batalhassem pelo campeonato mundial e por vitórias. Isso significaria basicamente que a Red Bull nesse momento do campeonato teria o poder sobre a maior categoria do automobilismo mundial. Se eles, Red Bull, me pedissem para deixar Max Verstappen vencer a corrida quando eu poderia ganhar o campeonato, nós teríamos problemas. Mas eu não vejo isso acontecendo agora. A equipe tem sido aberta em nos dizer que querem os dois andando à frente. Nada seria melhor do que disputar o campeonato com Max, porque isso significaria que a Red Bull detém o poder. E eu acho que foi bem legal, na verdade, Sérgio Pérez falar sobre isso na entrevista, de que a Red Bull nesse momento não força que ele esteja cedendo a posição a todo momento para Verstappen. É claro que na maioria das situações e das ocasiões, ele nem mesmo tem a oportunidade de ceder essa posição, já que Verstappen, pelo menos na maioria das vezes, está à frente de Sérgio Pérez. Mas, por exemplo, em Jeddah, Sérgio Pérez estava à frente de Verstappen, e por conta de um problema ali de estratégia na questão de safety car, ele não teve a oportunidade de perder a posição dentro da pista para o seu companheiro de equipe. Max Verstappen terminou a corrida à sua frente, mas não foi porque a Red Bull pediu para que Sérgio Pérez cedesse a posição para o piloto holandês. Isso realmente é um indício de que a Red Bull permite que aconteça uma certa briga interna dentro da equipe. E Pérez também destacou a sua relação com Max Verstappen, o seu relacionamento. E aparentemente, nesse momento é um relacionamento extremamente amistoso e que aconteceu de forma natural. Mas ainda assim, parece que os dois têm sim uma certa disputa interna dentro da equipe. É óbvio que Max Verstappen até agora venceu em praticamente todas as situações, mas Sérgio Pérez continua a falar que ele se sente de certa forma desafiado a conseguir ritmos melhores tanto nas qualificações quanto nas corridas do que seu companheiro de equipe. Há uma boa atmosfera entre os pilotos. Eu quero vencer Max e quero estar à frente dele. É algo único e que surgiu de forma natural. Temos a melhor equipe do grid e isso nos ajudou a ir à frente. E apesar de Verstappen ter 3 pódios até agora nesse ano, Sérgio Pérez realmente está fazendo sim uma boa campanha em 2022. Está a pouquíssimos pontos do seu companheiro de equipe. Foi capaz de fazer a primeira dobradinha da equipe desde o ano de 2016 em Imola, onde os dois subiram ao pódio juntos praticamente, mostrando justamente que a equipe Red Bull está unida, não apenas com esses dois pilotos tão importantes ali para a equipe austríaca, mas como equipe, com engenheiros, mecânicos e tudo mais. E aparentemente, segundo o próprio Sérgio Pérez, a intenção de Max Verstappen e do piloto mexicano era justamente essa: demonstrar à equipe que eles estão juntos em todas as ocasiões e que um pódio ali também deveria acontecer em conjunto com todo mundo dentro da equipe austríaca. Aparentemente, Sérgio Pérez e Max Verstappen têm sim uma relação extremamente amistosa e a intenção é que eles consigam levar a Red Bull ao lugar mais alto do pódio, não apenas no campeonato de construtores, mas também de pilotos. Estávamos prestes a subir no pódio e eu falei para irmos juntos. E ele disse que sim. Conversamos com Alex Molina, o organizador do pódio da Fórmula 1, e fomos. Foi uma boa mensagem para toda a equipe. E aparentemente Pérez tem toda a razão. Nesse momento a Red Bull é mesmo a melhor equipe do grid da Fórmula 1. A gente pôde perceber isso inclusive lá no GP de Miami, onde a Red Bull venceu a Ferrari, mesmo depois da Ferrari ter feito a pole position, demonstrando um gerenciamento de pneus praticamente perfeito. Mas sobre a questão de Sérgio Pérez disputar posições com Max Verstappen, ou talvez até mesmo um campeonato mundial, eu acho que isso está longe de acontecer. Mas é claro que eu vou revelar a minha opinião sobre isso mais no final do vídeo, mas antes eu queria que você comentasse aqui embaixo qual que é a sua opinião sobre essa situação. Você acha mesmo que a Red Bull é a melhor equipe do grid? Você acha que Sérgio Pérez pode acabar batendo Verstappen em algum momento de suas carreiras? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto, se você acha que isso é ou não possível dentro da Fórmula 1.
Realmente eu acredito que a Red Bull é a melhor equipe do grid da Fórmula 1 atualmente. Mas sobre a questão de Sérgio Pérez conseguir superar seu companheiro de equipe, eu acho que seria uma certa forçação de barra dizer que isso é realmente possível. Verstappen é um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1, indubitavelmente. E agora, nesse momento, ele ainda nem é um dos mais experientes. Sérgio Pérez, inclusive, é mais experiente do que o piloto holandês. E nesse momento, a gente percebe que Verstappen tem uma velocidade que é uma das melhores do grid e um ritmo de corrida que também não perde por nada pelos outros pilotos aí da Fórmula 1. Enquanto o Sérgio Pérez, apesar de ser bom de qualificações, ser bom de corridas e conseguir conservar os pneus de uma forma até melhor do que Max Verstappen, na minha opinião, ele não chega nem aos pés do piloto holandês com a capacidade ali de disputar o título mundial. Hoje em dia na Fórmula 1, a maioria das equipes já aprenderam com um histórico aí, com a história, melhor dizendo. A gente sabe, dois pilotos alfa dentro de uma equipe, na maioria das vezes geram sim muitos acidentes e muitos problemas para um time da Fórmula 1. E aparentemente a Red Bull acabou seguindo isso tudo. Hoje em dia, Max Verstappen é o alfa da equipe Red Bull, enquanto Sérgio Pérez, com toda certeza, é um beta também. Ou seja, acaba que isso tudo gera esse clima dentro da Red Bull em que não é possível que os dois pilotos disputem o campeonato mundial em momento algum. Claro que essa é a minha opinião, você pode ter uma opinião diferente da minha, inclusive, comente ela aqui embaixo nos comentários. E claro, se você gostou da análise desse vídeo, a forma como eu trouxe essa notícia, não esquece, deixe o seu like aqui embaixo, o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais. E se você ainda não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!